todos, como vocês estão? Eu sou a Heloísa. E eu sou a Yasmin. E hoje, como tanto vocês pediram, nós vamos ter mais uma análise de redação da FUVEST. E o tema escolhido de hoje é o de 2019, a importância do passado para a compreensão do presente. Como vocês já sabem, ou se não sabem, eu tô contando agora pra vocês, a FUVEST exige uma dissertação argumentativa. Nunca coloque em primeira pessoa. Primeira dica. Diferente do Enem, na FUVEST a presença de título é obrigatória. Além disso, você não precisa necessariamente fazer uma proposta de intervenção na conclusão. Mas, afinal, o que é uma dissertação argumentativa? Bom, é um texto em que você vai expor acontecimentos e debater sobre um tema. Aí você, aluno, vai ter que defender um ponto de vista através de argumentos concretos. E lembre que o intuito é sempre persuadir o leitor, para você validar o seu ponto de vista através de argumentos e fatos. A dissertação é dividida em 3 principais pontos: introdução, desenvolvimento e conclusão. É na introdução que você vai apresentar a sua tese e o tema, sendo a tese o seu posicionamento crítico acerca do tema que vai nortear todo o seu texto. Já no desenvolvimento, você vai argumentar, ou seja, você vai tentar validar o seu ponto de vista a fim de persuadir o leitor. E já a conclusão é o desfecho do seu texto. Como a gente já disse antes, o tema que a gente escolheu hoje da FUVEST é do vestibular de 2019, que é a importância do passado na compreensão do presente. Com esse tema, o aluno poderia seguir vários caminhos, vários eixos, e hoje eu e Yasmin nós vamos mostrar uma tese que nós fizemos e 2 argumentos também para poder ajudar vocês com dicas de como fazer, de o que colocar para suas futuras redações. Primeiramente, podemos perceber que grande parte dos textos motivadores levam o aluno ao mesmo questionamento: qual o papel que a história tem nessa relação passado-presente? Pensando nisso, a tese que faremos será baseada em 2 principais argumentos, um inspirado na coletânea e outro apoiado em um conteúdo de outra área. É necessário que haja a correta valorização e reconhecimento do passado, já que ele é essencial para a transmissão de conhecimentos e evolução da sociedade. A primeira parte da nossa tese tem como base o texto 4 presente na coletânea, e a segunda leva em consideração o conceito de presentismo de François Hartog. É inegável que museus, teatros, bibliotecas, cidades históricas, monumentos, estátuas, todos esses elementos apresentam uma bagagem de ensinamentos e transmitem conhecimento, proporcionando o constante aprendizado da sociedade. Porém, muitas vezes, há o descaso por parte do governo, com a falta de investimentos e precárias estruturas, e até mesmo da população, que, em sua maioria, não se interessa por esse tipo de entretenimento mais voltado à cultura e aos fatos históricos, como é o exemplo do incêndio que ocorreu no Museu Nacional do Rio de Janeiro em 2018, causada por uma falha estrutural que, com os devidos cuidados, poderia ter sido evitada, mostrando a desvalorização da preservação histórica. Então, esse argumento ele busca justificar que, mesmo que todos esses elementos eles sejam importantes, eles não são valorizados da devida forma, além de exprimir os motivos que os tornam tão importantes. Também usamos uma exemplificação para reforçar o nosso ponto de vista, com a citação do incêndio do Museu Nacional, mostrando ao leitor os resultados na prática do que foi comentado no argumento. Além disso, a sociedade possui, de acordo com o historiador francês François Hartog, uma relação de presentismo com o tempo, ignorando o passado e não almejando o futuro. Nesse sentido, a história é a protagonista responsável pelo entendimento do agora e pela mudança do futuro, por meio da percepção de crueldades e erros cometidos no passado, os quais, caso sejam negados ou defendidos, levam à desinformação da humanidade, causando sua estagnação e tendendo para a repetição dessas falhas futuramente. No nosso segundo argumento, nós continuamos a linha de pensamento da desvalorização do passado apresentado no final do primeiro argumento. Nós utilizamos o conceito de presentismo de um historiador francês chamado François Hartog como técnica de argumentação, para tornar nosso ponto de vista mais forte, para o sustentar e ajudar na nossa linha de pensamento. No caso, para nós, olhar para o passado é uma forma de conhecer o que nos trouxe até aqui e aprender com os erros, não os repetindo. Ao colocar algum conceito ou até mesmo citação de um filósofo, sociólogo, historiador e entre outros, é necessário relacionar com o assunto abordado e não deixar jogado no texto. Uma dica para aumentar a sua bagagem intelectual é escrever em um caderno ou até mesmo numa folha pensadores e seus conceitos, de forma breve.
E isso servirá de auxílio no seu treinamento para a prova e fará com que o seu texto fique bem mais rico. Por último, para conclusão, é importante a gente retomar os pontos e os conceitos citados anteriormente, para amarrar o texto e finalizá-lo. Existem alguns conectivos que podem te ajudar a introduzir esse parágrafo, como em suma, em síntese, enfim, em resumo. Portanto, assim, dessa forma, dessa maneira, desse modo, logo pois, assim sendo e nesse sentido. Gente, depois de tanta dica, de tantos exemplos, o vídeo já chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Até logo e bons estudos! Tchau, gente! Mantenham-se seguros, usem álcool em gel e máscara. Beijo!